Ouvimos agora o retrato de quem foi obrigado a sair de casa, concretamente no bairro das Fontainhas, depois da intensidade da chuva. Por aqui, em plena Rua das Flores, onde nos encontramos, a chuva fez-se sentir, como dizem os comerciantes, não se tinha visto antes. É isso que temos estado a tentar perceber junto das pessoas, o que é que aconteceu no passado sábado, e a juntar também especialistas, analistas que nos ajudam a compreender melhor estes fenómenos que aconteceram no passado sábado, de chuva concentrada e muito intensa num curto espaço de tempo. E é por isso, junta-se agora esta emissão especial do Hoje, em direto a partir do centro da cidade do Porto, o presidente da Ordem dos Engenheiros do Norte, engenheiro Bento Aires. Obrigado por se juntar também a nós nesta emissão especial. Entretanto, já há algumas explicações para aquilo que aconteceu, nomeadamente as obras do metro serão responsáveis, pelo menos, por algumas das consequências do que aconteceu no passado sábado, e agora há um relatório também que foi pedido por parte da Metro do Porto. Teremos de esperar pelas conclusões desse relatório para tirar algumas ilações, ou já é possível, pelo menos, tomar algumas medidas? Muito obrigado. O primeiro ponto que há aqui a reter é que no sábado, por volta das 11 da manhã, tivemos aqui um fenómeno de precipitação intensa, em que a cidade do Porto, a cidade de Gaia e outros pontos da área metropolitana do Porto, os sistemas de drenagem de águas pluviais não se mostraram capazes para drenar a quantidade de água que afluiu. O IPMA apontou para uma pluviosidade de cerca de 25 milímetros por metro quadrado num curto espaço de meia hora. E aquilo que aconteceu aqui, em especial nesta zona, que não era normal o Rio de Vila deixar de correr no seu leito normal enterrado e que passou a correr à superfície, deve-nos fazer refletir sobre o que está aqui a passar e, eventualmente, a obra do metro que está em curso entre a Rua dos Clérigos e aqui o fundo da Avenida dos Aliados pode ter condicionado aqui algum constrangimento. A rede de águas pluviais está a ser intervencionada. Quando se faz uma obra desta natureza, há intervenções que são complementares e provisórias até à sua execução e que terminará com o reforço da capacidade de drenagem desta bacia, com os 2 túneis que irão ser construídos pela Metro do Porto, mas que não terá sido isso que neste momento que condicionou e que levou a este estado. O que temos aqui a reter é que as cidades estão em mudança e que não podemos fazer obras desta natureza sem impactos. E temos de aprender com o que se passou. A Metro do Porto contratou e anunciou que chamou o LNEG para fazer um estudo e olharmos para isto como uma oportunidade. Enquanto a obra está em curso, se for necessário estabelecer medidas corretivas e outras soluções, elas têm de ser implementadas. Era aquilo que falávamos há pouco, ou seja, isto ter acontecido é também um alerta, porque as obras estão a acontecer, ainda há muitas alterações que podem ser feitas. É um alerta também para quem tem o poder de decisão? É um alerta, mas temos de ter em conta que não estamos ainda com a solução definitiva totalmente executada. Neste momento a cidade está a ser intervencionada e a rede de drenagem de águas pluviais está a sofrer alterações, em que aumentou aqui o ponto frágil que levou a esta situação aqui na Rua das Flores e também na Rua Mouzinho da Silveira. Mas a cidade teve também outros pontos, como nas Fontainhas, Campanhã, Gaia, também verificamos essa situação. Neste momento há que refletir sobre o que é que está a ser feito em termos provisórios, e se é necessário que a própria obra, para evitar situações que possam ocorrer nos próximos meses, possam ser evitadas, e perceber se a solução definitiva que está preparada, se é necessário ser reforçada, quer seja em termos de traçado, dimensão e de inclinação. Esta é uma matéria de engenharia e que tem de ser feita com engenheiros capazes e perfeitamente capacitados e com o estudo dos locais e com a realidade que já existe. No meu entender, não faz sentido culparmos a impermeabilização da cidade, porque a cidade está impermeabilizada há séculos. Os solos estão com o nível de saturação acima de 99%, por isso, se tivéssemos a sociedade com uma cobertura verde, também muito provavelmente o que se passou no sábado teria voltado a acontecer, porque os solos não teriam capacidade de absorver a água que caiu. Ou seja, não estamos a falar de uma intervenção em mudar o que já está feito, neste caso nas ruas que temos aqui em torno, mas de algumas alterações e mudar aquilo que está neste momento em obra? Quando se faz, vamos por partes. O Rio de Vila tem vários afluentes até aqui a Rua Mouzinho da Silveira.
que descem os Aliados, que descem a Rua dos Clérigos, que desce a Rua Sá da Bandeira e que desce a Rua 31 de Janeiro. E que confluem aqui junto à Estação de São Bento e que se juntam todos e que passam pela Rua Mousinho da Silveira. E neste momento, com a nova Estação de São Bento, que está a ser feita no fundo da Avenida dos Aliados, há de haver medidas compensatórias e provisórias que estão a levar ao desvio ou ao tratamento do curso normal que o Rio de Vila faria e que terminará com o reforço da capacidade existente, que são os tais 2 túneis de que tanto se está a falar, mas neste momento não podemos dizer que foi o atraso da execução dos túneis que levou à situação que aqui verificamos. Eventualmente terá sido o curso normal das obras que obriga a intervenção e uma redução da capacidade hidráulica da rede de águas pluviais, que terá levado a que o Rio de Vila, aqui neste ponto específico, não deixou de correr enterrado e passou a correr à superfície. É preciso, Bento Aires, testar a capacidade das infraestruturas que estão neste momento existentes na cidade também para prevenir este tipo de fenómenos? Sim, sem dúvida. As cidades estão em mudança, o nosso clima também está, há bocado ouvimos isso, e cada vez mais estes fenómenos vão ser mais frequentes, vamos estar sujeitos a fenómenos de picos. No espaço de meio ano nós tivemos o mês mais seco dos últimos anos, desde 2000, que foi agosto, e o mês com mais pluviosidade, que foi dezembro. E as cidades têm de se preparar para esta nova realidade. Eu tenho defendido, desde que isso se verificou, que sejam realizados testes de stress nas infraestruturas, sobretudo nos pontos críticos, como pode ser agora este aqui de Mousinho da Silveira, onde estejam a verificar mais problemas quando isto ocorre, e que com engenharia qualificada, que seja verificado se os sistemas estão bem dimensionados, se têm capacidade e se eventualmente precisam de ser reforçados, porque em alguns locais, oficialmente e formalmente, terão de ser reforçados. O mesmo está a acontecer em Lisboa, quando se fala do investimento no plano de drenagem, identificaram-se necessidades, estão a ser agora executadas as respectivas intervenções para que aquilo que se verificava em Lisboa se deixe de verificar. No que diz respeito a soluções de engenharia, é diferente aquilo que necessita uma cidade como Lisboa do que aquilo que necessita uma cidade com as características do Porto? Por princípio pode não ser distinto, mas em termos de dimensão eu diria que é distinto. Eu tenho dito que não é de esperar que tenhamos o Lisboa no Porto em termos de drenagem de águas pluviais. Agora, nestes pontos críticos onde tem havido problemas, é necessário perceber se a capacidade instalada é suficiente e, se não o for, fazer o mesmo que Lisboa está a fazer, reforçar a capacidade de drenagem. Com novas condutas, com novos canais, com bacias de retenção, no fundo estudar novamente a cidade para os desafios que temos nos próximos tempos. Esse trabalho que será feito, Bento Aires, Presidente da Ordem dos Engenheiros do Norte. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco nesta emissão especial do Hoje, que levamos também em direto até si, a partir do centro do Porto, a Rua das Flores. Foi por aqui que a água passou, trouxe consigo entulho, o que provocou naturalmente danos e consequências nos estabelecimentos que aqui se encontram, na Rua das Flores, e as pessoas dão-nos mesmo conta dessa informação. Foi um cenário muito difícil, aquele que se viveu entre o meio-dia e a 1h, 11h30, 1h, aqui no centro do Porto, com muitas pessoas em pânico, algumas delas, porque nunca viram nunca presenciaram uma situação idêntica àquela que aconteceu no Porto, no centro do Porto, no passado sábado, ao longo da manhã. Tentamos encontrar essas respostas, é aquilo que vamos continuar a fazer ao longo do dia na informação do Porto Canal. Claro que esperamos que continue na nossa companhia. Desejo-lhe um ótimo resto do dia. Boa tarde.